Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 22. Mayela estava em silêncio. Parecia estar tentando esclarecer algo para si mesma. Por um momento pensei que estava imitando o senhor Equitati e aquele seu truque de fingir que havia alguém na sua frente. Ela olhou para o senhor Gilmer. É uma pergunta fácil, senhorita Mayela. Por isso vou fazê-la novamente. Recorda-se de ele lhe ter batido na cara? A voz do Atticus tinha perdido a sua brandura. Falava agora na sua voz profissional, árida e distante. Recorda-se de ele lhe ter batido na cara? Não me lembro se ele me bateu. Bem, quer dizer, sim, ele me bateu. A resposta foi a sua última frase. Sim, ele bateu. Eu só não me lembro. Só não me lembro. Aconteceu tudo tão depressa. O juiz Taylor olhava Mayela com severidade. Não chore, menina, começou, mas o Atticus interrompeu. Deixe-a chorar se ela quiser. Meritíssimo. Temos todo o tempo do mundo. Mayela fungou furiosamente e encarou o Atticus. Diga lá. Respondo a qualquer pergunta que tiver. Me pôs aqui para me gozar, não foi? Respondo a qualquer pergunta que tiver. Ótimo, disse o Atticus. Só tenho mais algumas. Senhorita Mayela, eu não quero ser chato, mas afirmou que o réu lhe bateu, agarrou pelo pescoço e abusou de ti. Só quero ter a certeza de que escolheu o homem certo. Pode identificar o homem que a violou? Posso. É aquele lá. O Atticus virou-se para o réu. Levante-se, Tom. Deixe que a senhorita Mayela olhe bem para si. É este o homem, senhorita Mayela. Os ombros poderosos do Tom Robinson sobressaíam por baixo de uma camisa fina. Levantou-se e manteve a mão direita apoiada nas costas da cadeira. Parecia estranhamente desequilibrado, mas não era por estar de pé. O braço esquerdo era mais curto do que o direito aí uns bons 30 centímetros e pendia inerte ao lado do corpo. O braço terminava numa mãozinha encarquilhada e desfigurada e lá de cima, do meu lugar, via claramente que estava inutilizada. Escute, sussurrou Gen. Escute, olha, reverendo, ele é aleijado. O reverendo Six se debruçou sobre mim e sussurrou para o Gen. Ficou com o braço preso numa descaroçadeira de algodão. Ficou com ele preso na máquina do senhor Dopus Raymond quando era ainda um rapaz. Esvair-se quase até a morte. Lhe esmagou todos os músculos até os ossos. O Atticus disse. Foi este o homem que a violou? Claro que foi. A pergunta seguinte do Atticus tinha apenas uma palavra. Como? Mayela estava furiosa. Não sei como ele fez. Mas que fez? Fez. E já disse que foi tão depressa que eu. Vamos considerar o assunto calmamente. Começou o Atticus. Mas o senhor Gilmer interrompeu logo com uma objeção. Não era irrelevante, nem desprovido de interesse, mas o Atticus estava intimidando a testemunha. O juiz Taylor soltou uma sonora gargalhada. Sente-se, Horace. Ele não está fazendo nada disso. Se formos por aí, a testemunha é que está intimidando o Atticus. O juiz Taylor foi a única pessoa dentro do tribunal que riu. Até os bebês estavam quietos, mas perguntei-me subitamente se não estariam sossegados por estarem no peito. Vamos ver, disse o Atticus. A senhorita Mayela testemunhou que o réu lhe tinha apertado o pescoço e lhe tinha batido. Não disse que ele a surpreendeu por trás e lhe deu uma pancada e a fez perder os sentidos. Mas sim que se virou e ali estava ele. O Atticus estava novamente atrás da sua mesa e enfatizava cada palavra com o bater dos nós dos dedos na mesa. Deseja rever o seu testemunho. Você quer que eu diga uma coisa que não aconteceu? Não. Menina, quero que diga o que aconteceu. Conte-nos novamente. O que aconteceu? Já disse o que aconteceu. O homem disse que se virou e ele estava ali na sua frente. Foi nessa altura que ele lhe apertou o pescoço. Sim. E depois libertou o pescoço e lhe bateu? Já disse que sim. Ele deixou seu olho esquerdo roxo com o punho direito. Eu me abaixei e resvalou. Foi isso que ele fez. Me abaixei e resvalou. Mayela parecia ter visto finalmente a luz. Parece que, subitamente, este ponto está se tornando claro para ti. Há pouco não se lembrava muito bem, né? Eu disse que o L me bateu. Muito bem. Ele lhe apertou o pescoço, lhe bateu e violentou-a, certo? Claro que sim. É uma moça forte. O que fez durante todo esse tempo? Limitou-se a assistir. Já lhe a disse. Gritei e depois dei pontapés e depois gritei. O Atticus tirou os óculos, encarou a testemunha com seu olho direito, o olho bom, e disparou uma chuva de perguntas. O juiz Taylor disse. Uma pergunta de cada vez. Atticus, dê à testemunha a possibilidade de responder. Muito bem. Por que é que não fugiu? Eu tentei. Tentou? O que é que a impediu? Eu. Ele me atirou pro chão. Foi o que fez. Me atirou pro chão e subiu em cima de mim.
E gritou durante todo esse tempo. Claro que sim. Então por que é que as outras crianças não ouviram? Onde estavam? Na lixeira? Não houve resposta. Onde estavam? Por que é que elas não vieram correndo com os seus gritos? A lixeira fica mais perto do que o bosque. Não fica. Não houve resposta. Ou será que só gritou quando viu o seu pai na janela? Não se lembra de ter gritado até essa altura? Não foi? Não houve resposta. Gritou primeiro para o seu pai e não para o Tom Robinson? Foi isso? Não foi? Não houve resposta. Quem é que lhe bateu? O Tom Robinson ou seu pai? Não houve resposta. O que é que o seu pai viu da janela? O crime de estupro ou o seu álibi perfeito? Por que é que não diz a verdade? Criança. Foi Bob ou eu que lhe bateu? Não foi? Quando Atticus se afastou de Mayela parecia estar cheio de dores de estômago. Mas o rosto de Mayela era um misto de terror e fúria. O Atticus sentou-se cansado e começou a limpar os óculos com o lenço. Subitamente Mayela ganhou vida. Tenho uma coisa para dizer. Começou ela. O Atticus levantou a cabeça. Quer então nos contar o que aconteceu? Só que ela não percebeu o tom de compaixão contido no seu convite. Tenho uma coisa para dizer e depois não digo mais nada. Aquele preto lá abusou de mim e se vocês que estão armados como senhores muito finos não querem fazer nada sobre isso, então são todos uns covardes. Vocês todos são os grandes covardes. Para mim esses ares emproados de vocês não serve para nada. Essa coisa de menina e senhorita. Mas ela não serve para nada. Senhor, Finch. Foi então que ela rompeu num choro convulsivo. Os seus ombros eram sacudidos por soluços furiosos. O seguir. Fez exatamente o que ameaçara. Não respondeu a mais nenhuma pergunta. Mesmo quando o Sr. Gilmer tentou dar a volta no assunto. Acho que se ela não fosse tão pobre e ignorante o juiz Taylor tinha mandado prendê-la por desrespeito ao tribunal. De alguma forma, o Atticus tinha atingido duramente de um modo que eu não conseguia compreender. Embora isso não lhe trouxesse qualquer prazer. Por isso sentou-se, com a cabeça descaída para a frente. E eu confesso que nunca tinha visto ninguém olhar de forma tão odiosa para alguém como aquele olhar que Mayela lançou para o Atticus quando abandonou o banco e passou pela sua mesa. Quando o Sr. Gilmer disse ao juiz Taylor que a acusação suspendia os trabalhos e não tinha mais testemunhas a apresentar perante o tribunal, o juiz disse: está na hora de todos fazermos o mesmo. A audiência está suspensa por 10 minutos. O Atticus e o Sr. Gilmer se encontraram no meio da sala de audiências, frente à mesa do juiz, trocaram algumas impressões em voz baixa e depois saíram da sala pela porta que ficava atrás do banco das testemunhas. Era sinal que nós podíamos nos esticar um pouco. Descobri que tinha ficado sentada numa das pontas do banco liso e estava meio dormente. O Gen se levantou e bocejou. O Jill imitou e o reverendo Six limpou o rosto com o chapéu. Afirmou que a temperatura deveria rondar os 35 graus. O Sr. Braxton Underwood, que tinha estado sentado calmamente numa cadeira reservada à imprensa, absorvendo os testemunhos com a esponja que era o seu cérebro, lá deixou que os seus olhos de escárnio e maldizer percorressem o balcão dos negros, até que os nossos olhares se cruzaram. Soltou uma expressão de reprovação e desviou o olhar. Gen, disse eu, o Sr. Underwood nos viu. Não faz mal. Descansa que ele não vai contar nada ao Atticus. Vai apenas falar disso na coluna social do Tribune. O Gen começou a explicar os pontos altos do julgamento ao Jill. Se bem que para mim fosse difícil formular uma opinião. Não tinha havido grande argumentação entre o Atticus e o Sr. Gilmer. O Sr. Gilmer parecia estar desempenhando seu papel com alguma relutância. As testemunhas estavam sendo literalmente conduzidas atrás de uma cenoura como os burros e com poucas objeções de ambas as partes. Mas o Atticus nos tinha dito uma vez que no tribunal do juiz Taylor os advogados que conjecturavam demais sobre as provas acabavam sendo alvo de fortes reprimendas por parte do juiz. Tinha também nos explicado que, muito embora o juiz Taylor parecesse algo preguiçoso e sonolento, era um homem reservado e dificilmente influenciável. E isso era a verdadeira prova dos 9. O Atticus disse que era um bom juiz. Foi nessa altura que o juiz Taylor regressou e subiu para sua cadeira rotativa. Tirou um charuto do bolso do colete e examinou cuidadosamente. Deu uma cotovelada no Jill. Depois de passar pela inspeção do juiz, o charuto sofreu uma dentada violenta. Às vezes viemos aqui só para o ver fazer aquilo, expliquei. Aquilo vai lhe ocupar o resto da tarde. Repara, ignorando que estava sendo alvo da nossa atenção, o juiz Taylor livrou-se da ponta cortada, metendo-a com perícia por entre os lábios, ao que se seguiu um sonoro ptiu. Acertou em cheio no escarrador de tal maneira que pudemos ouvir o barulho. Que pontaria, murmurou Jill. Regra geral, o intervalo significava que todos saíam dos seus lugares, mas hoje ninguém se mexia. Até os ociosos, que entretanto não tinham conseguido que os homens mais novos lhe cedessem o lugar,
mantinham-se religiosamente de pé colados à parede. Acho que o Sr. Equitate tinha reservado os banheiros só para os funcionários do tribunal. O Atticus e o Sr. Gilmer retornaram e o juiz Taylor olhou para o relógio. Já são quase 4 horas, disse ele. Era estranho pois o relógio da torre já tinha dado a hora, pelo menos 2 vezes. Não tinha ouvido nada, nem sequer sentido as suas vibrações habituais. Vamos tentar acabar esta tarde? Perguntou o juiz Taylor. Que lhe parece, Atticus? Acho que é possível, respondeu Atticus. Quantas testemunhas tem? Uma, então pode chamá-la 19. Thomas Robinson ergueu a mão direita, pôs os dedos sobre o seu braço esquerdo e levantou-o. Depois, guiou o braço até a Bíblia e a sua mão esquerda, que parecia de borracha, tocou na encadernação preta. Quando levantou a mão direita, a sua mão aleijada escorregou da Bíblia, batendo na mesa do escrivão. Estava tentando de novo quando o juiz Taylor resmungou. Está bem assim, Tom. O Tom prestou o juramento e sentou-se na cadeira das testemunhas. Com grande rapidez, o Atticus pediu-lhe para nos elucidar do seguinte. Tom tinha 25 anos, era casado e tinha 3 filhos. Já tinha tido problemas com a lei. Tinha cumprido 30 dias de prisão por conduta desordeira. E sobre essa conduta desordeira, disse o Atticus. E em que consistiu? Andei brigando no soco com outro homem. Tentou me acertar com uma faca. E conseguiu? Sim, senhor. Um pouquinho, mas não o suficiente para me magoar. Sabe, Tom mexeu o ombro esquerdo. Sim, disse o Atticus. Ambos foram condenados. Sim, senhor. Tive de ir preso pois não podia pagar a multa. O outro pagou a dele. O Jill debruçou-se sobre mim e perguntou ao Gen o que o Atticus estava fazendo. O Gen disse que o Atticus estava mostrando ao júri que o Tom não tinha nada a esconder. Conhecia a senhorita Maela Violette eu? Perguntou o Atticus. Sim, senhor. Tinha de passar pela casa dela todos os dias, quando ia e vinha do campo. E de quem era o campo? Apanho algodão para o senhor. Link 10. E estava apanhando algodão em novembro? Não, senhor. Eu trabalho em seu quintal do outono e do inverno. Eu trabalho todo ano para ele. Ele tem umas nogueiras assim. Disse que passava pela casa dos Wells quando ia e vinha do trabalho. Há mais algum caminho? Não, senhor. Não que eu conheça. Tom, alguma vez ela falou contigo? Ora, sim senhor. Eu levava a mão ao chapéu quando passava e um dia ela até pediu para mim para entrar e desmontar um roupeiro. Quando é que ela lhe pediu para desmontar o roupeiro? Foi na última primavera. Senhor, Finch. Lembro que estava na hora de cortar a lenha e levava comigo a enxada. Disse-lhe que só tinha comigo a enxada, mas ela até disse que tinha um machado. Ela deu o machado para mim e eu desfiz o roupeiro. E ela então disse: tô vendo, tenho que te dar uma moeda, não é? E eu disse: não, senhora, não levo nada. Depois fui para casa. Senhor, Finch, isto foi na primavera passada. Já lá vai um ano. Voltou a entrar na casa dela? Sim, senhor. Quando? Bem, um monte de vezes. O juiz Taylor agarrou instintivamente o seu martelo, mas depressa abaixou a mão. O sururu que reinava debaixo de nós depressa esmoreceu sem precisar da sua intervenção. Em que circunstâncias? Desculpe, senhor. Porque é que foi lá muitas vezes? A testa do Tom Robinson mostrava sinais de descontração. Ela chamava-me, senhor. Parecia que toda vez que passava ela tinha umas coisinhas para eu fazer. Cortar gravetos. Trazer água para ela. Todos os dias ela botava água naquelas flor vermelha. Era pago pelos seus serviços? Não, senhor. Não depois de me ter oferecido aquela moeda da primeira vez. Eu ficava contente por ajuda. O senhor. Eu não parecia ajudar ela e nem as crianças e sabia que ela não tinha muitas moedas para dar por aí. Onde estavam as outras crianças? Andavam sempre por ali, por todo lado. Ficavam me vendo trabalhar. Algumas delas. Outras ficavam na janela. E a senhorita Maela falava contigo? Sim, senhor. Ela falava para mim. À medida que o Tom Robinson depunha, ocorreu-me que Maela eu devia ser a pessoa mais só na face da terra. Talvez fosse ainda mais só do que o Bo Hadley, que não saía de casa há 25 anos. Quando Atticus lhe perguntou se ela tinha amigos, parecia não saber o que isso significava e depois pensou que ele estava fazendo pouco dela. Era tão triste como os mestiços. Os brancos não queriam nada com ela porque vivia no meio de porcos. Os negros não queriam nada com ela porque era branca. Não podia viver como o senhor Dopus Raymond, que preferia a companhia dos negros, porque ela não era dona de uma margem do rio nem vinha de boas famílias. Ninguém costumava dizer a maneira de ser dele sobre os Ewells. Com uma mão Malcolm lhes dava cestas básicas de Natal e dinheiro da segurança social, enquanto que com a outra os enxotava. Provavelmente, Tom Robinson fora a única pessoa que tinha sido verdadeiramente decente com ela. Mas ela disse que ele tinha abusado dela quando ela se levantou,
Olhou para ele como se ele fosse o lixo que ela pisava. Alguma vez, o Atticus interrompeu a minha meditação. Foi à propriedade dos Ewells. Alguma vez pôs os pés na propriedade dos Ewells sem ser convidado por um deles? Não, senhor. Senhor Finch, nunca. Eu não fazer isso, senhor. Às vezes, o Atticus dizia que para ver se uma testemunha estava mentindo, ou dizendo a verdade, era preciso ouvir em vez de olhar. Tentei aplicar o teste. Tom negou 3 vezes de uma sentada, mas de forma calma, sem ponta de lamento ou hesitação na voz, e dei por mim acreditando nele. Apesar de ele protestar demais, ele parecia ser um negro honrado e respeitador, e um preto honrado e respeitador nunca entraria no pátio de ninguém por vontade própria. Tom, o que lhe aconteceu na noite de 21 de novembro do ano passado? Lá embaixo, o auditório pareceu inspirar em uníssono e se inclinou todo para frente. Atrás de nós, os pretos fizeram o mesmo. Tom era de um negro aveludado, não brilhante, mas como um veludo negro e mácio. O branco dos seus olhos iluminava-lhe o rosto e, quando falava, víamos o brilho dos seus dentes. Se não tivesse aquela deficiência, seria um belo pedaço de homem. Senhor Finch, recomeçou, tava indo para casa como me costume quando passei pelos eu e a senhorita. Mas ela tava lá no alpendre como já disse que estava. Tudo tava muito calmo e não sabia muito bem por quê. Tava eu a matutar porque, só de passagem, quando vai daí ela disse pra ir lá e ajudá-lo um instantinho. Bem, eu passei a cerca e fiquei olhando à procura de uns ramos pra cortar, mas não vi nenhum, e ela disse não. Hoje tem uma coisa pra fazer dentro de casa. A porta velha tá solta nas dobradiças e o outono tá chegando muito depressa. Eu disse tem uma chave de parafusos, senhorita Maela. Ela disse que tinha. Bem, subi os degraus e ela disse pra eu entrar e entrei no quarto da frente e olhei pra a porta. Disse senhorita Maela, esta porta parece não ter problema. Abri e fechei e as dobradiças estavam boa. Então ela fechou a porta na minha cara. Senhor Finch. E aí eu pensava por que tá tudo tão calmo e percebi que não havia uma quianca lá. Nenhum, me disse senhorita Maela. Onde estão as quianca? A pele de veludo preto do Tom reluzia intensamente e ela passou a mão pela cara. E eu disse onde tá as quianca? Continuou o traço. E ela disse. Ela só ria. Tipo, disse que estavam todos na cidade comendo sorvete. E vai daí, diz, demorei um ano inteiro a juntar 7 moedas. Mas consegui. Tão todos pra cidade. O desconforto de Tom não era motivado pelo calor. O que disse então? Tom, perguntou Atticus. Disse-lhe alguma coisa tipo, pois senhorita Maela, faz muito bem em dar um gosto a eles. E ela disse acha. E acho que ela até não percebeu o que eu tava dizendo. Eu queria era dizer que era bom poupar como ela tinha feito, e foi bonito o que fez Plaskianka. Eu entendi. Tom, continue, pediu Atticus. Bem, disse que era melhor ir indo, que não podia fazer nada por ela, e ela disse que eu podia, sim senhor. E eu perguntei o que, e ela disse pra subir numa cadeira lá e pegar na caixa que estava em cima do roupeiro. Não era o roupeiro que tinha desmanchado? Perguntou Atticus. A testemunha sorriu. Não, senhor, era outro, quase tão alto como o quarto. Por isso, fiz o que ela pediu para mim, e quando tava pegando nele, bem, ela me agarrou as pernas. Ela me agarrou as pernas. Senhor Finch. Ela me assustou tanto que eu saltei abaixo da cadeira e tombei ela. Era a única coisa, a única peça que estava virada naquele quarto quando saí. Senhor Finch. Juro por Deus. Final da parte 22.